quantos reais Daniel tem. Então, eu sugiro, né, que nós façamos duas operações aí, adição e multiplicação. Pode ser usado uma ou outra. Então, na adição, eu vou pegar as cédulas do mesmo valor e somar. Por exemplo, a cédula de 100, somar. Pegar as cédulas de 10 e somar também. E as moedas de R$1 e somar. Então, encontrado o valor, né, de cada cálculo aí, eu vou pegar esses valores e somar. E eu vou chegar ao valor total de dinheiro que Daniel tem. Ok? Então, pego o resultado da soma das cédulas de 100, o resultado da soma das cédulas de 10, o resultado da soma, né, das moedas de R$1. E aí, somo e vou encontrar o valor total do dinheiro que Daniel tem. Ok? Ou se não, multiplico também. 100 vezes 5. Por que 100? Porque o valor de cada nota é de 100. Por que 5? Porque são 5 notas. 10 vezes 8. Então, 10 é o valor do dinheiro, né, da cédula, e 5 e 8 é a quantidade de cédulas que tem. E 1 vezes 3, né, porque R$1, o valor é R$1 vezes 3 moedas, ok? Então, letra B. Como se lê essa quantia? Então, nós vamos ler essa quantia não por meio de algarismo, não por meio de número, mas sim com nome. Escrever, né, o valor, né, de como se lê o valor total da quantidade de dinheiro que Daniel tem. Ok? Então, faça uma decomposição, né, do número que representa essa quantia, considerando a quantia de cédula. Aqui outro exemplo aqui. Então, nós temos aqui 583 é igual 5 vezes. Por que 5 vezes? Porque são 5 notas de 100. 5 notas, o valor de cada nota é 100, mais, aí, lacuna, vezes 10. O valor da cédula é 10, vezes quanto? Quantas notas nós temos? Mais, lacuna, vezes 1. Qual é o valor que eu vou colocar aqui? Quantas notas de R$1 eu tenho? Aí, pronto. Colocando esses valores, nós vamos tá fazendo a decomposição. Aí temos a segunda atividade. Observe os números nos quadros abaixo e classifique cada frase em V, que é verdadeiro, ou F, que é falso. Ok, gente? Então, no quadro A aí nós temos 1783, quadro B 871, quadro C 7318 e quadro D 8331. Ok? Vamos à primeira alternativa aí. O valor do algarismo 7 no quadro A é 70. Aí nós temos que lembrar, né, de que? Do valor posicional. Nós temos que lembrar do valor posicional dos números. Então, o 3 está na ordem. O 3 está na ordem das unidades. O 8 está na ordem das dezenas. O 7 está na ordem da centena. E qual vai ser o valor do 7? É 70? Se for 70, você coloca V, né, que significa verdadeiro. Se não for 70, você coloca falso. Segunda alternativa aí. O número do quadro D é o maior de todos? Aí teremos que fazer a leitura de cada número para saber se o número do quadro D é o maior de todos ou não, né? Ao decompor o número do quadro C, obtemos 7 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 18 vezes 1. Essa decomposição está correta ou não? Aí você vai colocar V, vai analisar a situação, colocar V, né, para verdadeiro ou F para falso, ok? Continuando, o valor do algarismo 8 no quadro B é 8 centenas. Então, no quadro B nós temos um número aí, 871. Sabemos que uma centena é igual a 100. Uma centena é igual a 100, ok? 2 centenas, 200. 3 centenas, 300. E assim sucessivamente.
Aí temos atividade 3. Também tem um número aqui, ó. Então, observe o número da placa ao lado e responda à questão. Se escrevermos o número 2 à esquerda do 4, o número aumentará em quantas unidades? Então, veja bem aqui, ó, que eu vou colocar o número 2 à esquerda do 4, ou na frente do 4, não é isso? Esse 2 vai representar quantas unidades? Vamos usar também, né, gente, o valor posicional nessa atividade para resolver essa atividade. Ok? Então, se nós colocarmos os números em cada ordem aí, o 8 vai ficar na ordem das unidades, o 5 na ordem das dezenas, que vai representar 50, o 4 na ordem da centena, que vai representar o número 400, 4 centenas ou 400 unidades, e o 2 vai ficar aí na ordem da unidade de milhar. Então, esse 2 vai representar quantas unidades? Já que ele está na ordem, né, da unidade de milhar, ok? Dando continuidade aí, temos também a quarta atividade. Então, temos aqui, Natália jogou 3 dados e, ordenando os valores obtidos, formou o maior número possível de 3 algarismos. Na sua vez, né, Karina fez a mesma coisa, depois elas compararam os números. Quem formou o maior número? Justifique. Então, nós temos dado aqui, ó. Então, o primeiro dado que vai ficar na ordem das unidades, até porque é representado por apenas um número. O segundo dado na ordem das dezenas, que é representado por, né, 2 números. E o terceiro dado na ordem das centenas. Então, se o 1 aqui está na ordem das unidades, vai valer apenas um ponto. O segundo dado que está na ordem das dezenas, cada pontinho desse vai valer o quê? Uma dezena ou 10 unidades. Então, aqui vai ser 20, né? E aqui, se esse dado que está na ordem da centena, o que acontece? Cada pontinho desse vai valer uma centena ou 100 unidades. Então, 5 pontinhos vai valer o quê? 500 unidades ou 5 centenas. Aí nós vamos formar o número 521, ok? O mesmo caso aqui é o caso de Karina. Nós temos aqui o 3 na ordem das unidades, o 4 é o dado aqui na ordem das dezenas, vai representar 40, né? E o terceiro dado aqui na ordem da centena, vai representar o quê? 5 centenas ou 500 unidades. Então, nós vamos formar aqui o número 543. Ok, gente? Agora, quem formou o maior número aí? Prosseguindo aí, nós temos também a quinta atividade. Cada número, escrevendo com algarismo, decomponha cada número, escrevendo com algarismo e por extenso. Aqui nós temos um número aqui, ó, número decomposto, ó. Veja bem, os números aí estão decompostos. 2 vezes 1000 mais 7 vezes 100 mais 3 vezes 1. 4.000 mais 200 mais 8. 9 vezes 1000 mais 1 vezes 100 mais 6 vezes 10, né? E aqui 200 mais 30 mais 5. Então veja bem que esses números já estão decompostos. Agora nós vamos compor. O que é compor? Juntar os valores, ok? Então aqui vai ficar 2 vezes 1000, 2000, 7 vezes 100 vai dar 700, né? 3 vezes 1 é 3, então vai dar 2703, ok? Nós vamos escrever eles com algarismo, ou número, né, gente? Algarismo e número é a mesma coisa. E, posteriormente, por extenso. Então, vai ficar 2000, em vez de colocar com número, nós vamos escrever 2703. E aí, o restante é a mesma coisa. E, por último aí, nós temos a atividade 6. Então, digite em uma calculadora o número formado por 3 milhares, 2 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Em seguida, aperte a tecla menos e digite o menor número possível, formado por algarismo 4, 3, 2 e 1.
o menor número possível. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que inverter as ordens aqui, ó. Então, o número que está na ordem da unidade, ele vai para a ordem da unidade de milhar. Então, o 4 vai para a unidade, o 3 vai para a dezena, o 2 vai para a centena e o 1 vai para a unidade de milhar. Ok? Aí nós vamos formar o menor número possível. Certo, gente? Qual foi o resultado dessa subtração? Então, nós vamos subtrair 3.241 menos, qual foi o número que nós formamos aqui? 1.432. Então, aí nós vamos obter o resultado, certo? Quantas centenas e quantas dezenas há nesse número? Converse com um colega sobre isso. Então, nós sabemos que para formar, então nós temos o número 2007. Quantas centenas nós vamos ter? Lembrando que uma centena corresponde, né, a 100 unidades. Então, 100 unidades é a mesma coisa que uma centena. Então, nós temos o número 2007. Então, vai ser quantas centenas? E quantas dezenas? Então, nós sabemos que uma dezena é formada por 10 unidades. Então, 10 unidades vai formar uma dezena. E quantas dezenas vai formar uma centena? Então, uma centena vai ser formada por 10 dezenas. Espero que a explicação seja suficiente para vocês responder a atividade, né? Então, boa atividade e até a próxima aula.